estamos aqui em Sossego com o senhor Abel. Diz que seu Abel é um homem que conhece bem sobre a história desse lugar, né, seu Abel? Eu conheço um pouco, né? Porque nasci aqui, me criei. Você nasceu aqui. E sou descendente do fundador daqui, sabe? Por sinal, eu tenho ainda uns documentos aí que são, que vem dele, vem do meu bisavô, sabe? São imposto pago naquela época, assim, de currado. Eu ainda tenho uns documentos aí que comprovam. Como era o nome do seu bisavô? Era Pedro José de Maria, mas agora era conhecido por Pedro Grande, que meu bisavô tinha 2 metros. Eu já estava achando o senhor grande, o seu bisavô era maior que E eu sou dos mais pequenos da família. De família de estatura alta. Meu bisavô tinha 2 metros. E tem um bisneto dele que tem, morado em Canoa dentro. Diz que é 2 metros. Tá? 2 metros também. Então, seu bisavô, ele tinha o que aqui? Uma fazenda na época, era? Ele tinha uma propriedade, ele era dono disso aqui tudo, sabe? Dessas terras de Sossego. Porque isso aqui começou, aí isso aqui foi fundado, que isso aqui, o Sossego fica na data, essa data aqui de Sossego, é conhecida como a data Riachão da Telha, sabe? Essa data foi requerida em 1745 pelo um mestre de campo lá de Santa Rita, sabe? Requereu essa data, aí tem mais ou menos um período obscuro de 100 anos, que ninguém tem notícia desse povo não, sabe? De 100 anos, mais ou menos. Mais ou menos, aí teve um cidadão lá de Rimi que comprou essa propriedade aqui do Sossego. Só que nesse tempo não tinha o nome de Sossego, sabe? Aí quando ele comprou a propriedade, ele era um senhor que já tinha casado a 4ª vez, né? Aí ele veio, que é o sítio da gente, é ali onde tem essa barragem que o carro passa em cima, sabe? Aqui na entrada da cidade? Sim. Entendi. Aí ele fundou ali, fez uns tanques, ainda tem os tanques lá, fez uma casa. Naquele tempo esse povo assim quase era só casa de taipa, né? Era tempo de casa de taipa, sim. Aí ele fez casa e coisa e ficou morando aqui uns tempos, só que a mulher dele era a 4ª esposa dele, sabe? Ele já estava meio idoso nessa Já altura. bem velho. Aí ele tinha uma família nova. Eu não sei os filhos quantos eram, mas ele tinha. Sim. Aí ele adoeceu, né? Quando ele adoeceu, ele disse, eu vou para Rimi me tratar, e foi com a família, sabe? Aí chegou lá, morreu, sabe? O meu bisavô era lá do Pintado, fica próximo à Esperança, sabe? Sim. Ele era de lá, proprietário lá, mas ele tinha família aqui no Abreu, aí do Abreu. O Abreu é ali em Cubati, né? Não sei por Cubati. Aí ele veio com a retirada para ali, sabe? Naquele tempo ele retirava o gado, assim, quando estava melhor no lugar, Aí ele veio com a retirada para ali, né? Quando ele estava no Abreu, foi nesse período que Eusébio Dias, que era o proprietário aqui, morreu. Aí a viúva ficou com 2 ou 3 meninos pequenos e disse, eu não vou mais para lá. Porque nesse tempo aqui não tinha ninguém, não tinha casa não, sabe? Tinha a estrada, essa estrada que ligava o Siridó e a região do Brejo, ela passava aqui, né? Aí ela disse, eu não vou mais para lá com esses meninos num lugar esquisito, sem... Aí Pedro Grande, que era meu bisavô, estava no Abreu, aí comprou a terra. Aí comprou. Quando ele comprou a terra, aí ele veio para aqui. Aí ele chegou aqui, ele fundou, ele não quis ficar ali em cima, onde ele estava. Aí veio para aqui, que a casa velha dele ainda tem um restinho ali. Ainda tem a taperinha. Tem um restinho, porque um neto, um primo meu, vendeu a casa, desmanchou,
mas ainda ficou um pedaço, que a casa era muito grande, uma casa assim. Sim. Aí ele fez a casa ali, fez esse açude, só que ele não fez o açude do tamanho que ele está, ele fez um açude. Ó. Na época era pequeno, Era a estrutura era menor. Mas o velho era muito trabalhador, muito doido, aí fez cercado aí de cabeça acima, até lá no serrote. Né? A propriedade era grande, né? Era mais ou menos uma légua de terra. Eita, nesse tempo media por légua, né? Era. Hoje é por hectare, nesse tempo era por Hoje légua. é hectare, até aí vem menos de hectare. Ele criou a família aqui, né? Já chegou com a família nascida, mas criou aqui coisa. E ficou aqui quando ele veio morrer em 1920, sabe? Enfim. Aí a família já ficou aqui, tinha muitos filhos e filhas, né? Seu avô era um dos filhos dele. Era. O avô, o homem, O né? meu avô Sim. era Manuel Pedro de Maria. Era um dos filhos dele. Eu morava do lado da barragem, onde tem aquelas casas ali. Sei. Aí eles foram vendendo as terras, sabe? Começaram a vender as terras, vender parte de terra, né? Vai ficando na mão dos herdeiros, os herdeiros Aí vão vendendo, né? eles vão distribuindo a terra. E tinha um dos filhos dele que morava em Esperança. Aí esse vendeu a terra um cidadão. Esse velho tinha o nome de Horácio Ferreira. Que essa rua, depois dessa rua aí, a rua de lá tem o nome dele, sabe? Em homenagem a ele. Que esse Horácio Ferreira foi quase moralmente foi quase o fundador do Sossego, sabe? Ele chegou aqui, comprou a parte de Tilourense, né? Aí fez uma casa ali, a casinha tá lá. Aí era um velho que ele era viciadíssimo em jogo, sabe? Aí ele fez a casa logo, uma casa assim meio grande, com um ponto para comércio importante, sabe? E aí ficou bancando jogo. Aí o cara era jogador lá. Um tio dessa mulher, tio segundo, era seu Mané Ferreira aí da fazenda Cachoeira, sabe? Todo domingo ele vinha para ali jogar sueca. Porque o jogo chama mesmo. Atrai, Aí, onde vinham jogar, tudo que você quiser jogar, chegava lá e jogava. Lá tinha. Ele jogava tudo. Tudo, e quando não tinha mais quem jogar, que ele estava lá sozinho, aí ele jogava paciência para jogar só. Que joga só. Eles gostavam de jogar. Gostava, aí o povo ficaram vindo. No domingo vinha aquele jogador que morava com a légua, com dois, se reunia por ali, né? Ele fez um ponto, esse ponto, o primeiro bodegueiro que veio para aqui, morreu lá em Saudade. Ele tem família lá também. Lá em Saudade? Sim, que era Ramiro do Bilhar, sabe? Não Sim. tem um filho dele que era oficial de justiça, é Djalma. Hoje eu conheci Ramiro, ele foi oficial de justiça também. Foi? Foi, baixinho, tinha a pele era vitiligo. Conheci demais, então Ramiro foi um dos... Foi o primeiro negociante aqui. Foi, conheci Foi, demais. esse velho, não lembro, parece que eles moravam em Cubati. Eles moravam, sabe aonde? Lá em Aroeira de Olivedos. Era por ali, eu sei. Cubati e Olivedos. Ele veio, alugou esse ponto velho, aí botou essa bodega aqui, né? Sim. Aí quando ele botou a bodega, começou aquele povo se reunir por ali, né? Aquela reunião. Aí ele criou uma argolinha de cavalo. Tá? Depois dessa argolinha, ele tinha um cunhado meu que era lá de Esperança e jogava bola, aí inventaram um campo e foram jogar bola, né? Compraram uma bola e fundaram um time e o lugar foi aquele povo se reunindo, né? Sei, foi se aglomerando Se ali. aglomerando e foi se aglomerando que até que quando foi em 59, no dia
5 de julho, aí doutor Orlando morava em Cuité, era prefeito, aí criou a feira de sossego. Aí pronto, aí sossego com a feira, aí o povo ligeiro se reuniram e fizeram, por isso sossegou e já mudou mais. Mas sossego dava a impressão assim que era uma região muito pobre, que o povo construía aquelas casinhas pequenas, baixas, né? Sim. Todo mundo queria construir uma casinha, as condições fracas, né? Fraca, é. Aí começaram a construir naquelas casas, hoje já remodelaram. Hoje está bem evoluído, né? Mas que começou assim, né? Aí foi desenvolvendo e Isso foi em que ano? 50 e alguma coisa? 59. Me diga, a origem Sossego, o nome Sossego, veio de quê? Pronto, agora chega. Sossego é o seguinte, sossego, eu já falei anterior, que antes do sossego tinha a estrada. Porque essa estrada Era uma rota agora era uma estrada de matuto, né? Não de era- matuto, de tropeiro. Naquele tempo era uma estrada de matuto. Tropeiro, boiadeiro, essa coisa, né? Aí que Tangerino. meu trisavô, que era o capitão Bento Casado de Oliveira, sabe? Ele era dono dessa região de Barra de Santa Rosa, ele era sermeiro, tinha 6 sermarias, 6 datas. 6 data terra. Era terra demais. Ele começava lá no Gravatar e ia para o Amparo ali. Aí esse cidadão, ele abriu essa estrada, ele tinha comércio assim de gado, naquele tempo o gado era tudo, né? Era. Aí ele tinha a ligação de soldado para a Pedra Lavrada e aí ele abriu essa estrada para a Pedra Lavrada, lá de Barra a Pedra Lavrada. Sim. Só que nesse tempo não existia Barra, existia a Barra sim, mas não a cidade, sabe? Não a cidade, sei. Aí ele fez essa estrada, aí os matutos aproveitavam, né? Sim. Fazia, aí aqui esse riacho, nesse tempo, ele tinha muita pé de baraúna grande, caibeira, né? Essas coisas foi tudo destruído, né? Aí eles se arranchavam ali, sabe? E aqui tem um riachinho que passava ali na propriedade da gente, que ia no bonde de inverno assim, ele ficava correndo água até outubro, novembro, né? E eles aproveitavam ali para descansar, né? Sei. Ou que naquele tempo eles chamavam o maiador, né? O maiador, é. Aí eles foram se reunindo e fazendo, os matutos fazendo as dormidas ou outra hora de descanso. O matuto que o senhor chama, Era que os na tro- época é chamado de matuto, mas era os tropeiros, né? Os tropeiros, os companheiros. O- Aí Os tangerinos, né? Que tinha gado. E gado naquela época não era de cavalo, não, era de pés, né? era. Nas estradas. Aí Sim, eles foram botando o nome de sossego. Chama sossego, descanso. descanso, pousada, parada. Pousada, e aí botaram o nome de sossego. O sossego nasceu disso, né? Nasceu disso. Foi. Aí, porque quando essa data aqui foi requerida, não tem nenhum desses lugares que tivesse nome não, sabe? Sim. Que ainda não estavam, como se diz, ainda não era fundado o lugar, sabe? Entendi. Olha, porque ali não tem aquele ali onde tem o subbuffet, a casa no serrote do bairro, né? Porque aquele serrote ali ele tem 24 datas, aquele serrote. Ele tinha umas pedras lá, eu até quero ir lá ver se ainda tinha aquelas pedras, aí para ali era a data São Miguel, né? Era. Para cá era essa data queimada, que essa que é de Timbaúba aí, sabe? Aqui essa data é a Riachão da Telha, né? E para ali era a data Maniçoba, Era, que sim. pega aquela região lá. O senhor sabe dizer uma data de terra aos modos de hoje? Quantos hectares dava ou não? A data de terra é 11 mil hectares de hoje, sabe? Eita, é terra Aí. com força, meu amigo. Aí, porque a data até 1697, você requeria a data do tamanho que quisesse, né?
As terras eram do governo, né? Era do governo, né? E eles davam a terra, eles tinham interesse em distribuir para a pessoa prosperar, né? Aí você teve, eu tenho de Ivaí que ainda tem data de 20 déguas, né? E rapaz. Mas aí, porque a data, eles estavam requerendo aquele roteiro e não povoavam. Sei. Aí a rainha foi Dona Maria I de Portugal, sabe? Ela viu que estava sendo mal distribuída, aí baixou até a data para 3 léguas de comprido e 1 de largo. Sei. Então essas datas de 3 de comprido e 1 de largo é que tem 11.000 hectares, sabe? Porque elas eram medidas com a data de Seis Marias, né? E a légua de Seis Marias é mais pequena que essa légua ainda. E é diferente. Ela era 2.400 braças, né? E 2.400 braças não dá 6 quilômetros, não. Sei. Que é 6.000 metros, né? Aí elas diminuíam um pouco. Ela diminuiu o tamanho das datas e aí depois eles ainda mexeram em data, mas a data normal mesmo é 2.400 braças de Seis Marias, sabe, com 1 légua de largura. A economia naquela época, ela era exclusivamente criação de gado, era isso? Era gado, era miúça também. Miúça, sim. Aí depois que meu bisavô chegou aqui, o velho era muito trabalhador, aí foi botando roçado, criando roçado, fazendo. Mas era um serviço pouco, sabe? Sei. Com o tempo é que veio o algodão, a economia que funcionou em função do algodão, do agave, isso foi a partir do desenvolvimento. Eu ainda alcancei os primeiros pés de agave que chegaram aqui nessa região. O senhor alcançou? Alcancei. Caba novo desse e ter história desse jeito. Nada, eu tô com 86. Tem quem diga, né? Ele parece ligeiramente com a Ariano Suassuna e até a voz. O senhor alcançou os grandes transportadores da época, que eram os tropeiros. Porque os tropeiros eram como se fossem as frotas de caminhão de hoje. Era os tropeiros da época, né? Tudo era lombo de burro, não era? Era tudo burro. Aqui quando a gente era menino, assim, aquela época passava tropa de burro demais nessa estrada. Era bonito, né? Era o Siridó, uma região que o Siridó é mais velho, mais desenvolvido, né? Aí esse povo fazia feira de parelha, de jardim, que Jardim do Siridó foi criado com o nome de Conceição do Azevedo, sabe? E foi? Foi. Aí esse povo, nessa estrada, homem, tinha vez que passava assim, tropa de 6, 7 matos de uma vez, cada um era 4 burros. Aí era aquela, o chicote. De longe escutava o estalo do chicote. Eu ainda alcancei isso, rapaz. Os últimos da minha época. Pois é. Era bonito, né? Era. Aqui em Sossego tinha algum matuto daqui, algum tropeiro desse lugar? O senhor chegou a conhecer? Tinha assim, porque pai mesmo, o pai foi senhor de engenho, mas engenho de corda. Engenho de corda, corda de caruá, de agave. Que o casamento de Gorgônia nasceu disso, sabe? E foi, rapaz? Foi porque aqui, naquelas épocas de 30 teve uma seca muito horrorosa, não sei quantos anos, né? E o sustentáculo daqui mais do povo mais pobre era caruá. Era caruá. O povo tirava o caruá e vendia e fazia comprava uns troços e ia escapando por ali, né? Mas o caruá acabou, tanto eles tiraram. Aí lá em Soledade tinha o cedro, né? O cedro, conheço. A propriedade Conheço. que era de Antônio do Cedro. Conheço. Aí muita gente daqui foi tirar caruá lá. Naquela região. Sim. Lá em Antônio do Cedro, ali pelo Cedro. Aí pai tinha um engenho de corda, ia comprar o caruá, né? Que ele já vendia pai aqui, né? Aí ele ia pegar o caruá lá, né? Ele comprava o caruá e desfibrava? Não, ele
Ou já comprava a fibra? Já comprava a fibra e fazia a corda, né? Fazia a corda aqui. Aí, meu irmão teve de vender corda até em Campinas, rapaz. Sei. Tá indo um jumentinho com aquelas cargas. E daqui pra Campina Grande com a carga. Pois é, aí, pai indo para lá agora, quando era criado pelo meu avô e vivia mais lá em casa, sabe? Sim. Aí ia mais ele. Rapaz, de novo, aí nessa viagem ele arranjou o casamento lá. Lá em Soldado. Foi. Eu conheço Aí, a família lá. Pois é, aí, isso naquelas épocas, 30 e pouco, né, já, porque agora eu vou mudar um pouquinho para a poesia, porque a cerca de 30 foi horrorosa, né. Foi. Bem, inclusive o pai trabalhou naquela estrada de Remígio a Barra. E foi. Pai e seu Nano Monteiro, né. Seu Nano contava muito essa Seu Nano história. Seu Nano era daquela região, né? Era de lá, de lá. De Remígio, parece. Não, aqui do município de Barra, mas ali de um sítio que eles chamavam o Cratucá, sabe? Já ouvi falar nesse lugar. Foi Eu por- conheci muito Neco Monteiro, que era do irmão Nano, né? dele. Que aí ele, essa seca, e prolongou, né? Aí seu Nano e pai foi para a rodagem e seu Nano foi mais pai. E seu Nano contava muito isso. Mas rapaz, de novo, né? Aí chegaram lá em Remígio, já arranjaram uma colocação numa turma. Nesse tempo, seu pai tinha uma frota de burro, de tropeiro de estrada, era isso? Não, a tropa que ele tinha era de jumento. Né? Ele tinha um cavalinho para andar, sabe? Sim. E aí levava o jumento para a soldado, que uma vez lá, diz que ali por perto de soldado tem um tingui que eles chamam colé, né? Aí disse que eu sei que uma vez morreu os 3 jumentos dele com esse tingui. É uma planta, eu conheci essa planta em Queimadas. Já tem demais. Boiada de gado, aí passava, comesse um bicho daquele morria. Aí, porque eu sou de Gorgonha, era um cidadão chamado Zé Barbosa. Conheci. Aí ele ia dormir lá, né? Já tinha o conhecimento para pegar o caruá lá e vir. Aí ele chegou lá, foi dormir lá em seu Zé Barbosa. Aí ele disse, vamos botar o jumento ali no cercado. Aí botar, tinha esse colé, né? Aí o cavalo, ele disse, vamos amarrar o cavalo ali. Tem um comedinho amarrado no outro canto. O jumento morreu todos os 3. Já pensou? Aí ele, no outro dia, seu Zé Barbosa arrumou um jumento com um vizinho, ele tinha um. Aí ele trouxe as cargas, né? E depois foi levar o jumento. Mas isso tudo, sim, mas como eu disse a história da poesia, né? Sim. Aí em 50, Zé Américo, em 50 ele começou essa estrada aí. Ele era ministro da aviação de Getúlio Vargas, sabe? Aí começou essa estrada de Barra, lá pelo sertão ele fez uns açudes, ele trabalhou muito, ajudou muito o Que povo. foi? Aí em 50 ele era candidato, né? Aí chegou lá em Serraria, tinha um cidadão chamado Ovidio Duarte, era o chefe lá, sabe? De muito prestígio. Aí Zé Américo, ele apoiava Zé Américo foi em Serraria, sabe? Aí quando Zé Américo chegou, aí Ovidio Duarte disse, vamos dar uma volta aí na rua, ver o povo, era dia de feira, né? E o povo quer ver o candidato, né? Aí saiu. Lá na frente, na feira, tinha 2 cantadorzinhos desses cantadores, meia tigela, Que o povo chama de meia boca. aí, cantando, né? Mas a América era poeta, era dramaturgo, era Escritor, tudo né? aquele homem. Era. Escritor. Tudo ele aí, quando ele viu o som da viola, ele botou a cabeça na porta, né? Quando ele botou a cabeça na porta, um dos caras que estava assistindo os cantadores disse, ó, o ministro Zé Américo, cantador fraco ia começando o verso. Aí começou, de 30 tão inconstante, não há quem saudade sinta.
31 foi como 30 e de 32 em diante. O sol sempre causticante, queimou toda a plantação. Mas Jesus mandou um cristão abrandar a labareda, José Américo de Almeida foi quem salvou o sertão. Aí Zé Américo entrou, disse, repita o verso. Ele repetiu, ele notou, né? Pegou uma nota de 50 cruzeiros, botou na bandeira que aquilo era dinheiro que ele não ganhava do outro. Aí levou o verso e disse que botou lá no Palácio da Redenção, né? Porque um cantador matuto fazer um verso desse, às vezes analfabeto. Mas o cantador, o poeta, tem hora que se inspira, né? Bom. Sim, como eu ia falando, aí isso aqui foi um lugar que nasceu assim, numa região pobre. Além de pobre, o povo ser pobre também culto, né? É isso. Que aqui é a primeira aula daqui, chegou uma professora de Cuité aqui, até arranjada pelo meu tio, né? Em 1943, antes disso aqui não existia aula. Ninguém, pai sabia ler uma coisinha, mãe, porque eu não sei como mãe aprendeu, mãe era muito inteligente. Sim. Mas não tinha aula desse tempo aqui, ninguém. Quem foi a primeira liderança política daqui? O primeiro vereador, vamos dizer, porque aqui era um povoado, certamente elegeu-se alguém Foi, mas... daqui, lá em Cuité, que era a cidade, né? Me diga. Mas o primeiro vereador daqui foi milanês, sabe? Foi milanês. Foi. Vai falar em milanês. Não é velho, não. É depois da feira, né? Que aqui, nesse tempo, eles iam votar em Cuité, quem queria votar, né? E votava aí por esse setor. Por que Joaquim Zoni se tornou o primeiro prefeito de Sossego? Se ele era de outra cidade? Ele era de Arara. Foi o seguinte, Joaquim Zoni, Conheci muito. Mandar um abraço aqui para a família dele. o pai dele comprou um sítio aqui na Timbaúba. Ah, foi, né? Foi aqui. É vizinho aqui, sabe? É vizinho. Sei. Aí comprou esse sítio ali, o velho ficou velho e Joaquim Zoni tomou conta do sítio. Aí quando ele tomou conta do sítio, aí plantou muita agave, né? E já nas épocas de 52. Aí ele plantou muita agave e quando veio desfibrar esse agave, ele trouxe gente lá de Arara, né? Porque Joaquim Zoni tem duas histórias. Joaquim Zoni, eu acho que ele era assim como eu. Ele não sabia que eu nem sei ganhar dinheiro, agora gastar eu não sei. Eu boto dinheiro no bolso, o fogo dela já. Aí, Ó, ligeiro. porque Joaquim Zoni, rapaz, ele pegou esse sítio ali, Roberto não sabe disso não, Roberto é muito novo. Aí trocou, vendeu a seu nome, sabe? Eu me lembro. Comprou aquele posto São Cristóvão lá em Campinas. Mas rapaz, aquele posto São Cristóvão era um movimento desse tempo. Ali encostado a Afonso Água. Olha, aí a gente ia dar dele, mas rapaz, Joaquim agora enricou mesmo. Era um mundo, mas eu não sei como. No instante ele pegou o posto, trocou lá num ônibus. Aí foi parar e botou o ônibus para viajar para São Paulo, para o Rio. Naquele tempo não tinha essas empresas assim, né? O cara tinha um ônibus. Aí o cobrador do ônibus era um cunhado dele, era Zé de Avelino, sabe? Aí, rapaz, eu estava lá em Arara quando eles... Eu tenho um motor velho de H, viajei os H, tinha murchado, eu tinha para lá, né? Quando Zé de Avelino chegou, nós estávamos lá num bar de um Benedito Hortense, aí um cara chegou e disse que dia vai viajar para o sul. Que dia ele disse, rapaz, se o homem arranjar dinheiro para botar pneu no ônibus e fazer uma gambiarra no motor, nós vamos a semana que entra, mas se ele arranjar, porque o ônibus não dá mais para ir nem em Campinas. Rapaz, um posto de gasolina que estava tão próspero virou num ônibus, numa sucata? A gente recebeu volta, recebeu. Aí eu sei que
No outro dia, Joaquim Antônio pegou esse ônibus, trocou um Zé do Santos que tinha lá em Arara. Tinha uma bodega grande, esse Zé do Santos, sabe? Trocou na bodega, na casa de morada, que a bodega era vizinha, mas não armazém encostado. O Zé que gostava do rolo, viu? deu tudo isso desse ônibus, velho. Aí, rapaz, do outro dia em diante, Joaquim Antônio tinha um morador, ele tinha dinheiro, só a mulher era um Zé Caído. Aí veio comprar a gás lá no armazém, e Joaquim Antônio com a bodega. Aí se levantou de repente, sabe? Aí o velho morreu, né? Se antes, depois que ele vendeu esse sítio aí, o velho gostava daqui, aí comprou até uma tia segunda de Roberto, ou terceira, né? Que foi Dona Otina, ele comprou O São Bento. essa propriedade aí do São Bento, que é a propriedade que hoje tem esse Que assentamento. tem um assentamento. Aí quando o velho morreu em 60, eu estava lá em Arara. Aí Joaquim Antônio ficou com o sítio, por certo comprou a parte dos outros irmãos, né? Dos irmãos, sim. E ficou com o sítio aí, para todo mundo já trabalhador, ele era só a mulher. Ele para investir em agricultura, ele E a propriedade se tornou muito próspera, né? muito próximo, ele teve rico demais aí. Isso que foi. Joaquim Antônio, não é por isso que eu estou dizendo que ele arranjava, mas dava filho, porque rapaz. Gostava de fazer rolo. Sabe quantos moradores tinha? Em 70, 41 moradores. É muita Era muita gente. E esse povo tudo trabalhando, né? Então Trabalhando, isso dava um progresso muito grande. E mais que o sisal naquele tempo, muito valorizado, né? Tava no auge, né? E ele talvez produzisse mais de um caminhão de H toda semana. E era, rapaz. Era uma produção danada ali. Aí quando o Sossego emancipou-se, ele se tornou prefeito. Quem foi a pessoa que fez essa campanha para emancipar Sossego? Que puxou esse movimento para emancipar Sossego? Não, o Sossego já... Porque o Sossego foi muito discriminado. Sim. O Sossego já era para ser cidade aqui desde 1963, né? Quando houve Porque aquela Nova cidade que Palmeira, se emancipar na época. Sei. Emancipou nessa época, Nova Palmeira, aquela... Olivedo, mas outras cidades aí na região. Sabe? Foi muita cidade na época. Porque eles não tinha mesmo, era liderança, para falar a verdade. Sei como é, para puxar o movimento. Era porque combatia, emancipou-se com a força do povo de combatir, que eles se reuniram e fizeram pressão e foram para João Pessoa, que em 63, o meu tio, eu não estou querendo, eu estou dizendo a verdade. Você está falando da história, é a história. Roberto, narrando a história. o meu tio foi juiz em Cuité, sabe? E de Cuité foi transferido para a Princesa Isabel, né? Lá ele aposentou-se e veio para Campinas. Aí eu cheguei lá em Campinas, na casa dele, ele disse, cadê o povo de Sossego, rapaz? Eu disse, então, disse que eu esperei uma comitiva de Sossego aqui, para a gente ir em João Pessoa passar sossego à cidade. Mas não veio ninguém, não apareceu ninguém, aí Sossego disse, Nova Palmeira, mais pequena do que Sossego, numa região que até pode ser mais pobre, né? Disse, hoje cidades. Aí eu digo, o povo, porque aqui ainda tinha mais outra coisa, tinha Joaquim Melo, que na época era um alto comerciante de sisal, né? E era contra Sossego passar a cidade. Aí fazia a pressão, né? Sei, mas aí quando foi essa... Aí doutor Antônio Medeiros, que Sossego deve montar, doutor Antônio se elegeu deputado, né? Era de Cuité, doutor Antônio. Era de Cubati, mas morava em Cuité, sabe? Aí doutor Antônio Medeiros foi, elegeu deputado e entrou com esses projetos, veio aquela emancipação para
Foi um bocado de município, parece que foi 53. Foi muitos queimadas, se eu não estou enganado, minha terra foi emancipada, acho que nessa época. Aí eu sei que emancipou-se essa região toda e Sossego emancipou também, né? Sei. Mas Sossego, se o povo tivesse uma liderança, eles desde 63 era cidade. Era cidade. E devia ser grande hoje. Era. É um lugar muito pacato, porém muito bom de se morar, uma região produtiva, né? Muito produtiva essa região, a região bem situada, né? Foi muito produtiva e agora não está sendo porque o povo também não quer trabalhar. É porque nós estamos vivendo novos tempos em que quem quer trabalhar não consegue mão de obra como era antigamente, né? Porque você vê, meu pai tinha casa de farinha ali. E aqui na região, aqui próximo, assim, tinha 5 ou 6 casas de farinha, sabe? E acredita que o cara teve época que ali na casa de farinha do pai, o cara para fazer farinha, tinha que falar a casa de farinha uma semana antes ou até mais de uma semana, porque não tinha vaga. Tinha muito produtor de mandioca na região. E hoje aí, não se planta um pau de mandioca, não tem. Quer dizer, a terra é apropriada, a terra é produtiva, mas não há a iniciativa da população. O sisal também tinha muito, algodão, tudo isso tinha aqui. Agora hoje está assim. Porque hoje o povo recebe muita ajuda. Os novos tempos, a tecnologia, os programas, a falta de incentivo ao produtor rural, por exemplo. Se a gente for pensar, o sisal deu um impulso muito grande a essa região. O algodão também, o algodão, mas o sisal aqui foi mais porque foi forte demais. O sisal dá em todo canto e dava muito. E todo mundo tinha coragem de trabalhar no sisal, ganhava dinheiro, né? Foi muito forte nessa região do Pocinho, Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra, Sossego, Oliveira. Ainda tem em Oliveira, ainda tem um empresário que ainda trabalha no sisal em Oliveira. Aí, porque às vezes eu converso mais com o menino mesmo, aí a gente vai e mexe. Aí depois eu digo, não, mas a gente foi quase uma traição que o sisal fez a gente, né? Porque naquela época o sisal era quase ouro. Era. Você comprava um motor gás de água, quando você chegava, estava em casa, tinha dinheiro, o povo andava atrás de você, aqueles compradores de água, né? Pois é. Para comprar água, e você se descuidava das outras coisas, né? Entendi, sei como é. Eu que já era meio preguiçoso, aí me envolvi com o motor e me esqueci que quando o água caiu de vez, aí eu digo, e agora? Aí fui tentar dar umas trabalhadas, botar um roçado e coisa, organizar, né? Sei. Mas já quase sem condição, né? Porque a gente pensou que o H ia ser toda a vida. Né? E tem uma história que diz que nada é eterno e não é mesmo nada não. Sua atividade durante a vida, sua labuta pela sua sobrevivência, foi a agricultura, só a agricultura? Só. Agricultura? Eu comecei aqui um comérciozinho, sabe? Mas aí eu tive que sair daqui também com um motor, porque eu tenho um irmão que nós éramos muito chegados, sabe? Era quadrado, só tem eu e ele hoje. A gente era 10 filhos, só tem eu e ele. Só tem 2. Aí é o pai do carro. Você conhece o carro ou não? Carro. O carro é o esquivão daqui. Carlão, ele chama Carlão aqui. Conhece Eu não? não conheço não. Pois é, tem um filho que é juiz também. É o Manuel Maria. Então daqui tem um juiz aqui. Tem doutor com sua festa. Já teve um que era meu tio e tem esse subir meu que é. Que é juiz. E ele já trabalhou em soldado. Qual é o nome dele? É Manuel Maria Antônio de Melo. Manuel? Maria. Sei. Faz tempo que ele trabalhou lá? Eu acho que já tinha uns
deve ser uns 10 anos. É o seu sobrinho. É. Sim. Aqui desse meu irmão, sabe? Aí eu sei que essa bodeguinha, ele estava com a mulher, eu era solteiro e ele casado, né? A mulher esperando descansar e foi no tempo ruim aqui, aí ele disse, rapaz, eu arrumei uma gavinharada, mas eu não posso ir. Disse, aí tu vai pro motor e eu fico com a bodega. Cuida da bodega. Aí ficou, né? Eu passei lá e vim aqui, até que um dia eu cheguei e disse, rapaz, eu vendi o resto da bodega, não foi pura. Mas eu com ele, da gente, não ligava, nem liguei, sabe? Quando a bodega acabou, aí choveu aqui, eu voltei, entreguei o motor a ele, aí pronto. Aí depois eu trabalhando, eu tinha também uns bichinhos, umas coisas, aí comprei outro motor, né? Sim. Eu não tenho muito com motor. O senhor tem quantos filhos? Rapaz, eu tenho 2 famílias, minha família é meio grande. É meio grande, tem 2 famílias. Tem. Sua família é meio grande. Tem outro mora em Soledade, tem? E é? É? Filho seu, de soldado? Tem. Esse, Quem é? Como é o nome dele? Tem João com um que tem uma oficinazinha que mexe com ele trabalha no mototáxi por ali. Ele sempre tem Abel, Poxa, eu conheço demais. Sou seu filho. não, da primeira família. Então o senhor é o pai de Abel? Sou. Esse filho é da paróquia de Pedra Lavrada, só Sim. Foi padre né, João Jorge? João Jorge. Conheço demais João Jorge. E é, né? Conheço toda cidade que ele atua com padre, ele escreve um livro. E é. E ele não é brasileiro, não. Mas como eu disse que meu bisavô, aí ele botou aqui, né? Ele pegou informação com o senhor quando foi Não, escrever? essa aí já é através do livro, que é data, o livro das datas, como se chama. O nome do livro é Apontamentos Territoriais para a História da Paraíba. E João de Lira Tavares. Aí eu vou ler aqui só essa parte, fala no meu bisavô que eu falei, mas aí tem José Bezerra da Costa, um morador no Siridó, diz que ele descobriu um sítio de terra no Riacho Santa Rosa, em terra da ribeira do Curimataú, correndo o dito riacho do sul a norte, cujo sítio se acha devoluto. E por isso pretende 3 léguas de comprido e uma de largo, fazendo peão no poço Caraibeira, com légua e meia para cima e légua e meia para baixo, a intestar com terras do capitão Bento Casado. E justamente esse Bento Casado era o meu bisavô, com meia légua para cada parte. Bem, eu queria só mostrar isso, assim como uma prova que o Bento Casado era mesmo um grande proprietário, ele foi grande proprietário aí na região. Os documentos que comprovam a história do meu bisavô, tem documento aí que ele pagou de imposto aqui há 100 anos lá. Eu tenho uma carta aqui da minha bisavó, porque ela está, eu acho que uns 130 anos, né? Essa carta Sim. ainda está intacta aí. Tá. Eu mandei plastificar depois de É velho. muito bom. Né? Não, tá. Aí, Sei. que essa carta é do capitão Anacleto da Costa Pereira. Era o capitão, era primo legítimo dela. E aí, na carta, ele chama ela prima 2 vezes. Aí, Mas ele cita ela 2 vezes. E chama de aí o prima. doutor Jaime já veio aqui em casa, só olhou essa carta. E foi. Olha que coisa Aí, interessante.
Porque essa carta era do avô dele, do bisavô, né? Avô do velho. Eu fui catar uns documentos aí para provar, né? E o Sossego, quem fundou o Sossego, foi meu bisavô. Foi seu bisavô, Eu adquiri esses documentos de imposto que ele pagou nessas coisas. Fundei o cartório daqui, sabe? Porque no tempo do cartório daqui foi fundado, foi em 62, sabe? Seu Jaime era prefeito em Cuité, aí falou a pai, né? Aí pai disse, se bem quiser. Aí o senhor, quem sabe, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, para não dar queixa, né? Política é o diabo. É, política. Disse, aí nós vamos fazer um teste em Cuité, né? Disse, leva para Cuité e dá para o teste. Quem passar fica, porque aí não tem queixa, né? É uma prova. Não passou porque não Como teve. se fosse um seletivo, né? Aí, eu sei que nós fomos. Antes de ir, eu peguei meu registro, li o registro mais ou menos, sabe? Aí chegou lá em Cuité, o escrivão era um velho chamado Euclides Bezerra, e ele era meio intelectual, sabe? Eu disse, o teste aqui é assim, pegou 3 coisas de papel em branco, a escrivã do Melo entrou. Disse, vocês vão registrar aí, cada um faz o registro aí de uma pessoa. Aí me entregaram lá, ele disse isso, e aí nós ficamos lá na mesa fazendo. Os candidatos a escrivãs. E aí eu digo, eu vou registrar aqui, eu tinha lido meu registro, deu bem direitinho, sabe? Eu estava mais ou menos. Aí fiz. Quando eu fiz, parece que o madal, que a mulher de Rocha era minha comadre. Conheço. É até madrinha dessa minha filha que está doente aí, sabe? Parece que ela não tinha nem começado. Aí o juiz chegou, né? Aí disse, viu? Aí ele pegou o que eu tinha feito. O senhor já trabalhou em cartório? Eu disse, não, senhor, nunca trabalhei em cartório e nada, em repartição pública nenhuma. Aí ele disse, o senhor fez o registro quase certo, quase de acordo. Aí ele foi olhar, ela não tinha nem começado, parece. Aí, mas o Melo era lá pro Melo, sabe? Aí ele disse, não, é o senhor mesmo. Já foi Foi, aí eu determinando. E a do Melo ficou, mas porque lá do Melo não tinha candidato, era só ela mesmo, né? Sim, aí ficou, passou. Aí ficou para ela mesmo, mas ela também não tinha feito quase nada, não. Foi. Aí você passou direto. Então, muito obrigado, meu amigo, por nos contar uma história tão bela, foi muito proveitoso, porque o senhor aqui está fazendo um trabalho de utilidade pública, porque muita gente vai conhecer essa história e saber a história do Sossego através da sua narrativa. Muito obrigado, viu?